Agora, nessa segunda aula do capítulo 1, no tópico 2, nós vamos falar sobre propriedades da matéria. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre mudanças físicas e químicas. Quando uma substância sofre uma mudança física, a sua aparência física muda, mas a composição da matéria não. Como, por exemplo, o derretimento do gelo. Então, a água que estava no estado sólido é convertida a água no estado líquido. Então, a fórmula não se alterou da matéria, né? Ela continua sendo H2O. Então, as mudanças físicas elas não resultam em mudança da composição química. Já quando uma substância muda sua composição química durante um processo, ela sofre então uma alteração química que é classificada como fenômeno químico. Como, por exemplo, quando o gás hidrogênio puro reage com o gás oxigênio puro, eles vão produzir água pura. E no frasco, se você colocar as quantidades exatas de hidrogênio e de oxigênio para reagir, no frasco só vai restar água e não vai sobrar nem oxigênio nem hidrogênio. Como nós podemos ver nessa figura, que mostra um recipiente contendo gás, hidrogênio e gás oxigênio. Então, quando eles reagem, eles sofrem uma reação classificada como de combustão. Porque toda reação de combustão, um dos reagentes tem que ser o gás oxigênio. Nesse caso, o gás hidrogênio é o combustível. Então, após essa reação, vai haver formação da água. Então, há mudança na forma da substância, né? Passando, então, de substâncias classificadas como substâncias simples para uma substância composta que é a água, né? As propriedades físicas das substâncias podem ser classificadas como propriedades intensivas e extensivas. As propriedades físicas intensivas, elas não dependem da quantidade da substância presente, como, por exemplo, a densidade. Eu posso determinar a densidade da água num volume de 10 ml, mas posso determinar a densidade da água num volume de 20 ml. A densidade tem que ser a mesma. A temperatura de ebulição e o ponto de fusão também não depende da quantidade de matéria, né? Se eu tiver 100 ml de água, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar, e caso eu tenha 50 ml de água, ela também vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. Então não depende da quantidade da substância, então é uma propriedade física intensiva. Já as propriedades físicas extensivas, elas dependem da quantidade de substância presente, como é o caso da massa. Então, quanto mais matéria eu tiver, maior massa eu vou ter. O volume também vai depender da quantidade de matéria. E a pressão, que nós estudamos principalmente para gases, né? Mas claro que pode existir pressão sólidos também. Mas quanto maior a quantidade de matéria de gás dentro de um recipiente fechado, maior deve ser a pressão. Então, nós podemos usar as propriedades da matéria para fazer separação de misturas. Então, as misturas podem ser separadas se suas propriedades físicas são diferentes. Os sólidos podem ser separados dos líquidos através de filtração. Então, se eu tiver uma mistura heterogênea, isso é uma coisa corriqueira no laboratório de química, né? Você ter preparos ou ter reações que formam misturas heterogêneas de um sólido com o líquido, você pode fazer uma filtração, aonde o sólido é coletado em um papel de filtro e a solução, chamada de filtrado, ela passa pelo papel de filtro e é coletada num frasco abaixo. É como se você estivesse fazendo um café em casa, né? Bom, nós também podemos separar misturas homogêneas de líquidos através de destilação. Então, mas para ocorrer essa destilação, é necessário que os diferentes líquidos que estão formando a mistura, eles tenham um ponto de ebulição diferente. Um exemplo seria a separação da água com o etanol. São dois líquidos que formam uma mistura homogênea e eles têm temperatura de ebulição diferente. O etanol, a temperatura de ebulição é 78 graus Celsius e a água é 100 graus Celsius. Então, através da destilação, né, eu vou fazer a separação do etanol e da água. Basicamente, cada componente da mistura é fervido e coletado. Então, na mistura de etanol e água, quando eu aquecer,
primeiro quem vai entrar em ebulição e vai passar de líquido para vapor seria o etanol. Depois esse etanol deve ser condensado novamente para ser recolhido como líquido. Então, a fração com ponto de ebulição mais baixa é coletado primeiro, né? No caso da mistura de etanol e água, o etanol tem menor temperatura de ebulição, por isso ele vai sair primeiro na minha separação através da destilação, que também é muito comum no laboratório de química, que usa essa vidraria, esse esquema aqui, né? Onde você tem a sua mistura aqui, por exemplo. Aqui está dando um exemplo de água salgada, que também pode ser separado por destilação, né? Já que a água salgada é uma mistura homogênea. Então nós usamos um bico de Bunsen, que ele vai estar aquecendo aqui a nossa mistura de água salgada. Aqui nós temos um suporte universal, e aqui são as garras, né, para segurar aqui as vidrarias, os equipamentos, para que não ocorra um acidente. Então nós temos esse balão de destilação, que ele tem esse pescoço longo aqui, ele tem que ser fechado aqui em cima, e tem uma saída aqui lateral e inclinada para baixo. E nesse tubo é ligado o que nós chamamos de condensador, que também está segurado aqui por um suporte, para que ele não caia, porque tudo isso aqui é de vidro. Depois aqui nós temos um conector em curva para conectar esse condensador em um balão de fundo redondo, onde vai ser coletado o nosso destilado, né? Também aqui conectado por uma garra num suporte universal. Então, esse bico de Bunsen aqui, ele vai ser a fonte na nossa chama, que está ligado lá no gás. Ele vai aquecer a nossa mistura de água salgada. Como a água tem uma temperatura de ebulição bem menor do que o sal, essa água então vai evaporar. Como aqui está fechado, ela vai entrar dentro do condensador. Esse condensador está o tempo todo sendo resfriado, porque ele tem uma entrada de água aqui embaixo e a saída da água aqui em cima. Então, todo momento, você está renovando a água dentro desse condensador para manter esse condensador frio. Porque quando o vapor de água entrar dentro desse condensador, como o próprio nome diz, o vapor de água vai se transformar em água líquida, né? Ela vai passar processo de liquefação devido ao condensador estar frio. Então, assim que ela se liquefazer, ela vai escorrer aqui e vai cair dentro desse frasco aqui, que é um balão de fundo redondo, obtendo então água pura. Um processo semelhante igual a esse pode ser utilizado para a separação de etanol e de água, né? Desde que você consiga controlar bem a temperatura, para que ela não fique muito alta. Um outro processo de separação de misturas muito comum em laboratório, principalmente de química orgânica, é a cromatografia, que pode ser utilizada para separar misturas que têm diferentes habilidades para aderirem a superfícies sólidas. Então, nós podemos usar como uma superfície um papel, né? Então, quanto maior a atração do componente pela superfície do papel, mais lentamente ela vai se mover. Então, geralmente, nós separamos por cromatografia substâncias que têm polaridades diferentes. Essa polaridade também vai ser discutida lá no capítulo de ligação química. Então, se uma substância ela interage, vamos imaginar que nós estamos fazendo a cromatografia em papel, mas com a superfície do papel, ela fica grudada no papel. Então, você consegue separar uma substância que interage bem com o papel de outra que interage pouco com o papel. Então, a que interage muito com o papel vai ficar grudada no papel e vai demorar a sair, né, da superfície do papel. Enquanto a outra que não adere muito ao papel vai ser arrastada pelo líquido que é usado na cromatografia. E também pode ser usada uma coluna cromatográfica, né? Uma coluna cromatográfica, em muitos exemplos, elas são apolares, mas existem colunas cromatográficas que são polares. Então, substâncias polares tendem a interagir melhor com a coluna polar, e substâncias apolares não. Então, você pode separar uma substância que é mais polar de outra que é menos polar.
Então, quanto maior é a atração do componente pelo líquido, ou seja, o componente não adere na superfície do papel, no nosso exemplo aqui, mais rapidamente ele se move. No caso da nossa coluna cromatográfica, se a minha coluna cromatográfica ela é apolar, substâncias apolares vão aderir a ela mais facilmente e as outras que são mais polares vão fluir mais facilmente pela coluna, que vai estar, então, tendo atração pelo líquido. E aí ela vai se mover, então elas vão se separar. Um exemplo de uma cromatografia é a separação das diferentes cores de tintas de uma caneta, que é usado em aulas iniciais para fazer esse estudo de cromatografia. Certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.